Bem-vindos, saudade de vocês. Era para a gente estar reunido. Esse meu computador está baixo aqui. Na verdade, esse encontro, né, se não fosse a pandemia, a gente estaria fazendo o encontro presencial, que a gente sempre faz, né, todo ano. Enfim, acabou que nós tivemos que adiar isso tudo. E hoje, como eu mandei um e-mail, a gente vai falar sobre os resultados do último painel de 2018-20, também sobre o status do F1 de 2020, e aí é só uma comunicação mesmo, que é sobre o F2 digital, que a gente está começando aí a, a verificar aí essa implementação do F2 também digital. Eu vou abrir aqui, eu coloquei, não coloquei ainda, mas eu também vou colocar depois nesse grupo aqui do Teams, eu vou colocar, porque a gente tem um grupo lá do egresso, né, no Teams. Eu vou anexar lá o resultado, o relatório analítico e o folder, tá? Dos resultados aí deste painel que a gente vai mostrar agora. A apresentação, eu mantive a mesma apresentação que eu fiz na semana passada para os gerentes executivos, tá? Quando entrar no detalhamento por regional, aí, assim, a gente só passa porque vocês vão ter o relatório. No relatório, tem lá todo o detalhamento por DR. E no sistema também, eu acho que o Carlos já está aqui, né? No sistema, eu não sei se todos já tiveram oportunidade de verificar, mas este ano, já tem uns 3, 4 meses isso, que já está disponível esses resultados também em gráficos lá, os indicadores. Nós já temos resultado de todos os indicadores no SAPS, no sistema, lá na plataforma. Quando você entra, tem a opção de relatório de indicadores, e aí você vai escolhendo os 4 grandes indicadores e depois os outros, né? Então, eu quero taxa de ocupação. Aí, se a gente até tiver oportunidade, o Carlos pode mostrar para vocês, para quem ainda não entrou, porque vocês conseguem ter o resultado também lá dos indicadores em gráfico, tá bom? Carlos está aí? Carlos, eu não sei se você está aí. Fala aí. Estou aqui, Sônia. Muito bem. Aqui. Tá, Carlos, se a gente tiver tempo, não demorar muito, como o F2, a minha intenção era mostrar um pouco do F2 hoje, mas eu acho que ainda não. A gente vai dar vamos testar ele primeiro esse mês, né? Que aí depois a gente disponibiliza para mostrar esse F2 digital. Aí, só porque eu não sei se todo mundo acessa o SAP, seria bom, então, no final, você mostrar lá aquela parte dos indicadores, o relatório de indicadores, tá bom? Pode ser. Então, tá. Então, eu já compartilhei. Vocês estão vendo, né? Ou não? Então, não? Sim. Sim, já está vendo. Já está vendo. Tá. Só não está em tela cheia, mas a gente está... Não, mas eu vou colocar... Ó, e aí? Tela cheia? Sim. Sim. Beleza. Então, como eu falei, esse é a mesma apresentação. Até a Giane, que está aí, vai ver de novo, né? Foi a mesma que eu apresentei aí na reunião semana passada para os gerentes. Então, nós tivemos esse painel 2018-20, ou seja, são os alunos concluintes de 2018, tá? Que os alunos concluíram em 2018, e nós fizemos em 2019, início desse ano, a pesquisa da fase 2 e a fase 3. Então, esse da margem de erro é o primeiro ano que a gente vai apresentar resultado com a margem de erro, tá? É lógico que todos os anos tem a questão do cálculo da margem de erro, mas a gente nunca mostrou a margem de erro, a gente só dava o resultado sem a margem de erro. Então, nesse painel, nós tivemos um total de 149.380 pesquisas. O resultado nacional por modalidade foi muito bom, porque a gente,
nosso trabalho aqui, a gente, na metodologia, né, e no suporte que a gente tem do professor Dalton e do professor Adriano, da Universidade de Santa Catarina, sobre o plano amostral, nós estabelecemos que a margem de erro para as modalidades seria até 5%. Então, a gente tem aqui aprendizagem 0,8% de margem de erro, né? Então, é um resultado muito bom, você considerando 5% de margem de erro, até 5% é um índice confiável, né? Está dentro do nível de confiança. Então, nós temos aí 0,8% de margem de erro para aprendizagem, para graduação 3,4%, na qualificação 0,6% e no técnico 0,8%. E aqui são os indicadores. Nós colocamos, eu não coloquei todos, né? Nós temos aí em torno de 18 indicadores na pesquisa de egresso. Isso vocês vão ver com mais detalhe no relatório, que eu vou disponibilizar hoje também para vocês. Então, nós selecionamos os 5 indicadores. Por que esses? Porque são os indicadores que são mais, assim, que são mais requeridos, né? Até para divulgação externa, para divulgação para ministério, divulgação aqui para diretoria. Então, nós selecionamos esses 5 indicadores, que é o da taxa de inserção de egresso no mercado de trabalho e o de ocupação do mercado de trabalho, de ocupação no setor industrial, a taxa de incremento de renda e da preferência das empresas por contratação do Senai. Até o ano passado, a taxa de preferência das empresas por contratação de egresso do Senai, ele estava no planejamento estratégico aqui do Senai Nacional, da CNI, né, do sistema. E ele foi mudado, ele não é mais um indicador que está no planejamento estratégico, nos grandes desafios. O indicador que foi agora para os grandes desafios aí do planejamento estratégico foi o da taxa de ocupação de egresso no mercado de trabalho. Esse é o indicador agora que está no planejamento estratégico da CNI. E a gente tem também além disso, a partir também deste ano, para a regra de desempenho, ele já era a taxa de ocupação de egresso no mercado de trabalho para curso técnico, ele já estava na regra de desempenho. Agora foi incluído também o da qualificação. Então, os dois indicadores, o indicador da taxa de ocupação está para as duas modalidades na regra de desempenho, para o técnico e a qualificação. Então, esse resultado nacional da aprendizagem, aquele que eu falei, que ele está 0,8% de margem de erro. Para a aprendizagem, então, a gente tem 86% dessa taxa de inserção, a taxa de ocupação 59%, que aumentou no último painel, essa taxa de ocupação do egresso, ela estava 54%, se não me engano. A taxa de... Então, e como é que faz a leitura desse taxa de ocupação de egresso setor industrial dos alunos, dos aprendizes que estão ocupados no mercado de trabalho? Dos 59%, 48% deles estão no setor industrial. A taxa de incremento de renda, para a aprendizagem, ela é sempre grande, né? Porque a taxa de incremento, a gente avalia, a gente pesquisa no F1, a gente compara o F1 com o F2. Essa é a taxa de incremento. Quanto que ele ganhava, ou quanto que ele estava ganhando, ou se ele não estava ganhando nada, na verdade, ele não, né? O grupo de alunos dessa modalidade aí de aprendizagem. Compara o F1 com o F2. E a taxa de preferência por contratação de egressos do Senai. No técnico, que esse aqui é uma da taxa de... É o que vai também... É a referência aqui para a regra de desempenho. Então, no técnico, 58% é a taxa de inserção de egresso, a taxa de ocupação, 74%.
E a taxa de ocupação no setor industrial é 48%. Então, dos 74% que estão trabalhando, 48% deles estão no setor industrial. O incremento de renda foi de 9%. E a taxa de preferência é 97%, que também aumentou. Na última, estava 94%. Essa taxa de incremento também aumentou. Aí a taxa de ocupação também aumentou. Só que para a regra de desempenho, o valor de referência está 76 aqui. Então, assim, a nível nacional, a gente não conseguiria, por exemplo, tá? Porque o valor de referência aqui para a regra de desempenho para a taxa de ocupação do técnico é 76. Da qualificação, na qualificação a taxa de inserção, a qualificação, os indicadores piores são da qualificação, porque a taxa de inserção é 42%, a de ocupação 66%, e para a regra de desempenho, esse valor de referência é 70%. A taxa de ocupação de egresso no setor industrial, então, dos 66%, 32% estão no setor industrial, e foi negativo aqui a taxa de incremento de renda da qualificação. A taxa de preferência é 96%. Na graduação são poucos DRs, né, que a gente tem. A gente praticamente, na graduação, a gente tenta fazer o censo em todas as fases, porque sempre, desde que a graduação entrou, que agora a gente vai fazer censo para tudo, mas tentar o censo. Mas aqui, a graduação sempre foi, que são poucos DRs que tem. A graduação tem uma taxa muito boa, né? Porque a taxa de inserção dela é 41%, a taxa de ocupação 83%, taxa de ocupação no setor industrial é 54%, então dos 83%, 54% está na indústria, e a taxa de incremento 5%, preferência 87%. Preferência das indústrias aqui. Aqui é a taxa de ocupação por modalidade. Então, aqui eu trouxe margem de erro, né? Que a gente falou que a gente ainda é a primeira vez que o painel traz a margem de erro. Isso também está lá no relatório. Então, quando vocês receberem o relatório, vocês vão conseguir ver, pesquisar. Pode entrar no sistema também. Então, vocês conseguem ver a margem de erro. Agora a gente colocou. Então, para a aprendizagem industrial, então, nós selecionamos aqui em 3 grupos, né? Margem, departamentos regionais, na modalidade aprendizagem industrial, tá? Taxa de ocupação, que é a taxa que é o indicador, vamos dizer assim, principal, né? A gente está falando de principal, mas ele é a base. E a margem de erro aqui de cada resultado, né? Aqui até 5%. Que é o que está na metodologia, margem de erro até 10%, é esse outro lote aí, azulzinho, e margem de erro até 17%. Então, aqui também está separado por DR, tá? Então, a gente tem aqui, sei lá, por exemplo, Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação do Rio Grande do Sul na aprendizagem foi 64,6%, com a margem de erro de 2,2%, que está ótimo, excelente, porque aqui até 5%. Na verdade, a gente colocou na casa de 5%, tá? Tá vendo que tem aqui 5,5%, que é um resultado bom, de confiança, que dá para divulgar. Aí colocamos esse gráfico, igual a gente sempre apresentou aqui, que aí a gente coloca aqui a taxa de ocupação da aprendizagem, aqui a referência nacional, de 59%, né? E aqui uma linha para cada um depois fazer sua análise aí e fazer análise, né, dos resultados e ver o que a gente pode fazer para melhorar, se a gente busca algumas parcerias. A gente tem o Contrate-me, né, que eu acho que pode ser uma ferramenta
bem bacana para a gente poder atuar, e vocês atuarem aí nos regionais, né, fazer parceria com a empresa e incentivar os alunos a cadastrarem na plataforma do Contrate-me ou na plataforma, eu não sei se algum DR tem a própria plataforma de inserção, né, de emprego, assim, para ajudar. Eu sei que Pernambuco tem, porque a Ana Paula já até apresentou para vocês. Então, eu acho que ajuda muito para poder melhorar esse indicador aí, porque a gente pode, de alguma forma, tentar ajudar o aluno aí nessa questão da empregabilidade, né? Dando ferramentas. Olha, faz seu cadastro no contrato, porque ali o Senai está fazendo um trabalho de inserir ali, de convencimento com a indústria para poder cadastrar as vagas lá e fazer o match lá do aluno com a empresa em vagas abertas. Então, no técnico de nível médio, a margem de erro, está aqui os resultados com margem de erro, né? Então, eu dei o exemplo lá do Rio Grande do Sul, então vamos dar Rio Grande do Norte. Então, por exemplo, a taxa de ocupação da modalidade técnico no Rio Grande do Norte está 89,3%, com uma margem de erro de 5,4%, que está dentro da metodologia, né, que a gente estabeleceu aí a margem de erro de até 5%, podendo ainda ir. Esses resultados todos nós ficamos uns 2 meses validando, conferindo base de dados, mandando para o estatístico validar todas as informações, tá? Então, aí vocês também depois dão uma olhada, e eu vou disponibilizar também essa apresentação para vocês, vou encaminhar também, vou disponibilizar lá no Teams, vou colocar a apresentação, o relatório analítico, com os detalhes, e com a análise, né, que já foi feita, e com o folder que a gente fez, um folder, mas aí a gente fez um folder nacional, né, com resultado do nacional. Então, o técnico também, a gente tem aqui o valor nacional e tem aqui cada departamento regional com seu resultado. Na qualificação profissional, da questão da margem de erro, a qualificação profissional ela foi a melhor. Não teve nenhum DR que ficou acima de 8,4% de margem de erro, né? E só 4 DRs ficaram aqui acima de 5%. De 5 não, de 6, né? Porque aqui a gente colocou na caixa de 5,7, 5,5. Então, a gente tem aqui, então, por exemplo, Minas Gerais. Margem de erro de 50 de 50. Margem de taxa de ocupação 72,5% com a margem de erro de 2,7%. E também tem o valor de referência nacional, lembrando que essa taxa de ocupação também ela está valendo para regras de desempenho, e na regra de desempenho ela 70%, 70% aqui para qualificação e 76% para o técnico. Na graduação também, então aqui são poucos departamentos regionais que têm graduação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 departamentos regionais, que temos aí também a taxa de ocupação com a margem de erro. E o gráfico, que nacionalmente a gente ficou com 83%, e com os DRs, e aí a linhazinha aí para vocês analisarem. Esse aqui é o resultado por área, tá? Que, assim, também a gente não vai entrar muito em detalhe, porque no relatório tem todas as áreas, tem todo o detalhamento lá, e tem por regional. Então, aqui a gente fez, por exemplo, na aprendizagem, nós colocamos as áreas aqui com a taxa. Esse aqui, o indicador de referência aqui é a taxa de ocupação, tá? Então, na área de metalmecânica, por exemplo, aprendizagem metalmecânica, é 64% a taxa de ocupação na área de metalmecânica. Essa é a leitura aqui. Na área de mineração, 71% na aprendizagem. A taxa de ocupação na área de mineração é 71%.
Ô, gente, só um minutinho aqui, peraí, deixa eu ver. Então, aí a gente tem aqui alimentos e bebidas, né? Então, aí vocês vão analisar no relatório e no SAPS. Dentro do SAPS, vocês vão entrar lá, o Carlos depois vai mostrar a questão dos indicadores, vocês vão conseguir também analisar lá o DR, a área, tá? Nesse aqui, a qualificação. Então, esse aqui, na questão do nível nacional, por exemplo, a gente tem a gráfica e editorial, 63%, automação e mecatrônica, 76%. Quando vocês entrarem no relatório e lá no SAPS para ver mais detalhamento e no relatório analítico, vocês vão conseguir ver, por exemplo, fazer essa análise, e pode ser uma forma, mais uma, né? Mais uma forma do departamento regional verificar a questão do seu portfólio de oferta. A gente pode pegar aí, ano passado também teve resultado por área DR. Então, vocês podem pegar do ano passado e deste ano, fazer uma análise até para subsidiar aí a oferta de curso e de portfólio. Na graduação também, por área. Então, esses resultados aqui a gente está apresentando o nacional. Aqui, então, aqui é uma outra questão aqui que foi um desafio, né? Então, vocês estão sabendo, nós conversamos muito sobre isso, sobre a questão da gente ter resultado por escola, que isso surgiu ano passado, numa reunião que nós tivemos aqui, que eu apresentei a pesquisa de egresso para os diretores regionais, e eles pediram o resultado por escola. E aí, para ter o resultado por escola, como a gente já conversou muitas vezes, inclusive o F1 foi uma das intenções, grande objetivo do F1 é isso, para poder facilitar, a gente conseguir ter resultado por escola, para a gente poder encaminhar esse link para o máximo de alunos possível, né? Tentar, como eu sempre digo, a gente nunca consegue o censo, porque não é obrigatório a responder, mas para a gente ter, quanto mais a gente quer estratificar, melhor tem que ser a nossa amostra, né? Então, a gente entendeu que aí esse ano foi só, na verdade, é um ensaio que deu certo, né? Que a gente pegou, daqui a pouco a Ana Paula vai falar para vocês, porque ela é a responsável pela operação da coleta, essa questão da coleta, porque ela melhorou bastante, né? Eu acho que talvez, Ana Paula, eu acho que você poderia até falar agora um pouquinho da coleta, da qualidade da coleta. O que você acha? Pode ser? Pode, Cláudia. Que aí depois eu entro nesse resultado aqui por escola, tá? Tá, pode sim. Então, boa tarde. O que é que aconteceu nesse ano, né? Ao longo do ano 2019, meados de 2020, nós conseguimos fazer uma coleta melhorada devido a uma melhor divulgação, né, do programa nas redes sociais. A gente percebeu que, com um trabalho bem efetivo do Departamento Nacional, com divulgação do programa e alguns desdobramentos dos próprios regionais, com algumas divulgações, né, pontuais em suas unidades operacionais, isso foi sentido e na nossa coleta na fase 2 e, consequentemente, a gente consegue ter uma estratificação melhor. O que é que acontece? Se eu consigo ter um número maior de pesquisado na fase 2, eu consigo dar um resultado mais afunilado a nível de chegar no departamento regional, além de modalidade e área tecnológica, conseguir dar por unidade operacional.
E aí, o que foi que a gente fez? O professor Dalton verificou, dentre os 42 mil, né, coletados na fase 2, ele conseguiu verificar quais poderiam, né, dentre a compilação, quais teriam uma margem de erro confiável para apresentar resultado por unidade operacional. E aí a gente determinou uma margem de erro até 10%, que seria uma margem de erro confiável para apresentar esses resultados. Como Cláudia disse, isso foi um ensaio para o próximo ano, né? Onde a gente quer realmente trabalhar com o censo. O que é o censo? Se na fase 1 eu tive 100%, eu tive 100 alunos pesquisados no curso de eletromecânica da unidade do Senai Cabo, na fase 2 eu vou tentar chegar nesse 100%. Mas para eu chegar a esses 100 alunos da fase 1, eu preciso ter um cadastro, né, equilibrado, um cadastro que eu tenha realmente o alcance na fase 2. Porque um ano após, quando a gente tenta alcançar esse aluno, muitas vezes a gente não consegue, porque o cadastro ele está poluído, esse aluno já mudou de telefone, então a gente tenta o alcance por todos os caminhos, né? Como Cláudia vai falar aí do F2 digital, é mais uma plataforma de alcance para esse aluno. Mas tudo depende de um bom cadastro na fase 1. Quer dizer, depende de nós ter essa sensibilidade de passar isso para as unidades operacionais na fase 1, né, que é o primeiro passo, né, passar essa informação bem limpa na fase 1, explicar para o aluno quanto concluinte que esse cadastro que ele está preenchendo, essa pesquisa que ele está fazendo, é bem importante ele tentar colocar o máximo de informações atualizadas ali, porque um ano após ele vai ser contatado, e a única forma é através das informações que ele está atualizando naquele momento da conclusão. Então, assim, a gente realmente, no ano, ao longo de 2019, a gente realmente conseguiu um alcance muito maior do que no ano de 2018, e é justamente, né, atribuído a esse trabalho maciço que o Departamento Nacional fez e está fazendo, com uma comunicação entre mídias sociais, a publicidade, a comunicação interna, passando para vocês também a importância de sempre estar falando com seus interlocutores lá na ponta, quem operacionaliza a pesquisa do SAPS. E, assim, não é que isso está 100%. A gente ainda encontra DR, né, que ainda tem um ruído na comunicação, ainda tem pai de aluno que procura, junto à unidade operacional, saber se realmente isso é uma pesquisa, se isso realmente é válido, porque nesse momento que a gente está fazendo a pesquisa, a gente se apresenta como, né, Senai, e ele já se reporta achando que é o Senai onde ele estudou, claro, né? Ele não acha que é o Departamento Nacional. E aí ele, não estou sabendo, e aí a gente pede ajuda a Cláudia, e Cláudia faz esse reporte para o Departamento Regional de Origem. Mas, assim, no ponto geral, a gente realmente tem percebido que esse ruído de comunicação tem sido bem minimizado, e a gente vem tentando mitigar bem essa situação desse ruído na comunicação. Eu acho que é isso. Então, tá. Então, como a Ana Paula disse, nós fizemos um trabalho, a gente vem fazendo, né, desde 2007, esse trabalho aí de melhorar cadastro,
de falar sobre a importância de ter o cadastro do aluno atualizado, que como a nossa pesquisa é uma pesquisa de acompanhamento, né? Ou seja, eu só vou pesquisar o aluno na fase 2 se ele fez a fase 1, né? Eu não pego CPFs aleatórios, eu acompanho a trajetória dele. Então, eu preciso de ter um cadastro bom aí, né, um cadastro atualizado, mas a gente sabe muito bem também que o aluno, às vezes, ele faz a matrícula, deixa os dados dele lá e depois nunca mais volta para atualizar. Por isso, eu sou bem positiva, eu sempre acredito que o que a gente faz para poder melhorar, vai melhorar. Então, por exemplo, o F1 online, como o aluno ele está sendo concluinte, né? Então ele fez o curso técnico, ele entrou no Senai, daí 2 anos ele vai sair, 1 ano e meio, 2 anos. Quando ele faz a matrícula, ele deixou um telefone, deixou um e-mail, deixou os contatos dele. E aquilo que eu falei, ele sai, ele não volta na secretaria para poder atualizar. No F1 online, quando a gente manda para ele, quando ele está concluindo o curso, ou seja, 2 anos depois que ele entrou no Senai, tem a partezinha, ele termina de responder, que é super rápido, são 4 perguntas, que é sim ou não e tal, é bem rápido. E no final, assim, atualiza os seus cadastros. E aparece o cadastro dele, né? Aparece lá o telefone e os e-mails, e aí pede para atualizar. Então, ali ele confirma ou ele altera e muda o número. E, além disso, ele também inclui redes sociais. Ele inclui lá endereço dele de Twitter, Instagram, enfim, eu não me lembro mais quais, mas tem alguns lá para ele poder. Então, e isso nós começamos o ano passado com alguns DRs, já no segundo semestre. Então, são poucos, porque a integração mesmo do F1 foi este ano, né? Com todos os DRs. Ano passado nós começamos com 4 DRs piloto e mais alguns que entraram em setembro e outubro também. Então, eu estou bem confiante, achando que essa atualização que o aluno faz na hora que ele está saindo do Senai, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, 2 anos, vai facilitar também, acho que vai melhorar mais ainda essa taxa de retorno. Então, como a Ana Paula disse, então nós estipulamos, isso quando eu falo nós, é toda uma equipe junto com o professor Dalto e com o professor Adriano, desses resultados por escola, estabelecendo uma margem de erro até 10%, seguindo até a lógica que está na metodologia, que é da resultado por área, também é 10%, DR área é 10%, margem de erro. Então, aqui também é só um slide, tá? Porque isso aqui, vocês depois entram no SAPS, tem até o endereço, né? Entram no SAPS, entram nos seus DRs, que vocês vão conseguir ver esse extrato por escola. Licença, Cláudia, não está aparecendo mais a apresentação. Tá, não? Não. Eu ia falar isso agora, que eu não estava vendo a apresentação. Ué, peraí. Compartilhar de novo. E agora? Cláudia, sim, estamos visualizando. Tá. Voltou, Cláudia, João Luiz do DR Ceará. Oi. Eu estou aqui no SAPS tentando visualizar essa pesquisa por DR. Tem como vocês indicarem para a gente o caminho, para a gente dar uma olhada? Pode ser que eu não esteja acertando aqui o caminho do sistema. Tem. O Carlos, no final, ele vai mostrar os indicadores. Tá? Certo, tá bom então. Obrigado. Nada. Então, vocês estão conseguindo ver. Então, aí o resultado por escola. Então, nós apresentamos as escolas aqui. Então, dentro dessa margem de erro de até 10%, nós tem um resultado de 160 escolas, que eu até... Eu fiquei bem, assim, bem satisfeita, né? Porque para ter esse resultado dentro dessa margem de erro, né, tem que ter muitos alunos, e nós tivemos uma amostra boa, e aquilo, a Thais até perguntou no chat ali, a questão de margem de erro, né, o que seria. Então, essa margem de erro, ela sempre está associada ao tamanho da amostra e ao tamanho da população. Então, quanto maior a amostra, menor será a margem de erro. E aí, quando a gente pensa assim, a gente pensa, então o DR que tem menos amostra, ele tem que fazer um esforço maior. Tem.
Acaba que tem, porque assim, o esforço maior dele é no sentido de ter também, de se preocupar também com o cadastro atualizado, para a gente poder, como diz a Ana Paula, conseguir pesquisar aquilo que está estabelecido para pesquisar. Então, nós temos 160 escolas, e aqui eu só apontei o seguinte, deixa eu ver se colocar todos aqui. Não, desculpa, voltou. A gente tem aqui as quantidades, mas isso aqui, este ano, nem era uma meta nossa, né? Nem estava, isso aí também nem está ainda dentro da metodologia, mas nós estamos apresentando, mas foi todo que a gente vai incluir, né? Este ano a gente ia reunir no início do ano para revisar a metodologia, ia fazer uma reunião presencial, mas devido à pandemia, nós tivemos que adiar isso. E se Deus quiser, ano que vem a gente revisa, porque nós já fizemos de 2016 para cá, final de 2016, quando nós escrevemos a metodologia, de lá para cá nós fizemos muitas melhorias, e as melhorias elas foram feitas durante o caminhar aqui desse processo. Então, a gente vai colocar também esse extrato por escola na metodologia, já é um compromisso nosso para ter esse resultado aí todo ano, tá? Aí depois a gente vai mostrar para vocês no SAP, vocês vão entrar lá e vão conseguir tirar esses resultados. Então, outro assunto. Quer dizer, eu nem sei. A gente passa por outro assunto? Não, abre aí se alguém quiser perguntar alguma coisa. Porque depois... Oi, pode falar. Cláudia, Jean aqui do DRDSC, tudo bem? Tudo bom. Eu só queria confirmar contigo a questão da população ali. A gente faz alusão ao total de matrículas concluintes, ou a população é o total de alunos que responderam a F1 e a amostra é os que respondem a F2? Isso. A população é o que está no SAPS. Beleza, o que responderam daí, então. Tá? É isso. Tá. E também depois, no final, o Carlos vai mostrar lá o relatório de indicador, então se tiver dúvida também, a gente está aberto aí, tá? Aqui é só um status deste ano, do F1 deste ano. Cláudia, por que isso? Porque porque essa questão toda da pandemia, eu fiquei pensando, falei, gente, será que isso vai impactar? Eu não estou falando que vai impactar, não, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, eu falei assim, vamos pegar esse resultado, vou pegar isso, fazer essa análise e levar para os interlocutores só para eles terem como base, para ficar atento. É isso. Eu nem sei falar se está ruim ou se não está, tá? Ainda. Isso, no final do ano, a gente vai saber como é que vai ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós acabamos de falar, assim, que a questão da qualidade de amostra, nós acabamos de falar que para a gente funilar mais a questão de extratos e estratificando mais, quanto mais a gente tiver, melhor. Mas eu não estou falando também que não vai ter. Eu estou só dizendo assim, é só trazer mesmo, é só para chamar a atenção. Vamos observar, tá? O que é isso? Eu peguei todos peguei todos os concluintes, isso eu peguei do SAPS, tá? Eu não peguei no SGE, nem no sistema de gestão, nem aqui na base de produção, por questões aí de ver porque eu não sei como é que está essa questão de suspensão de aula, né? Que eu sei que parou muito tempo e se foi atualizado. Então, o que eu peguei é o que está no SAPS. Como o SAPS busca essa integração, e o que vai para o SAPS é o aluno que está faltando 15, 20 dias para concluir o curso. Ou seja, então ele está em andamento. Porque se lá no SGE ou no sistema de gestão escolar o status dele estiver atualizado, ele não viria para cá. Então, eu peguei o que está no SAPS de possíveis concluintes, e o que foi feito de F1. Então, a nível do Brasil, a gente tem 11.545 pesquisas feitas de F1 e aguardando pesquisa 17.561. O problema é que muitos aqui aguardando pesquisa já foram embora, né? Já concluíram o curso, porque às vezes concluíram online,
A gente sabe que cada DR está com estratégia. Hoje mesmo eu tenho departamento regional que ainda não retornaram às aulas, enfim. Sabemos dessa questão toda que está atípica este ano. Então, a gente tem aqui, aí também tem por DR, tá? Esse aqui é só para vocês observarem, isso é só para, é mais uma informação para vocês trabalharem com essa informação aqui. Tem departamento regional aqui, por exemplo, que acho que Santa Catarina não está aqui e nem São Paulo. São Paulo só está com 9, porque a gente ainda está em processo de integração, tá? Então, ainda não veio para cá. Então, esse aqui não é o real de São Paulo e nem Santa Catarina não está aqui, tá bom? Porque eles já começaram a fazer. São Paulo, a gente está no processo de integração e Santa Catarina, a gente também busca essas informações também. Então, esse não está. Mas, assim, o DR que já está integrado, que já está fazendo tudo online, esse é o que está no SAPS, tá? Os outros DRs estão aí valendo. Então, por exemplo, total de alunos. Se a gente pegar aqui, Goiás, total de alunos, 1.839, ele pesquisou 173, então só 9%, guardando isso aqui. Isso aqui é só para vocês mesmos verem o que é que está acontecendo, até para ver nas unidades, para poder orientar, para poder encaminhar. Porque se o aluno está fazendo as aulas por meios, nem às vezes em EAD ou por meio de tecnologias, né? Está fazendo as aulas online, vocês podem também disponibilizar o e-mail onde eles estão fazendo, eles estão fazendo no meu Senai, lá no Google Meet, ou estão fazendo no Google Classroom, enfim. Cada departamento regional tem a sua ferramenta. Podem encaminhar para eles esse link para poder preencher a pesquisa. Então, isso aqui é só um alerta mesmo. Enfim, aí aqui, para obter indicadores por escola, acessar o SAPS, que o Carlos vai mostrar também daqui a pouquinho. Nessa questão aqui de resultado, e esse status de F1 de 2020, a gente finalizou. O que a gente está fazendo? Ana Paula tocou aí no ponto da gente estar fazendo as divulgações, né? Que a gente vem fazendo as divulgações aí em redes sociais, no Instagram, no Geração S. O Geração S eu achei que tem pouca visualização, então a gente tem que partir para outras mídias aí e outras divulgações, porque Geração S a gente coloca lá uma divulgação, apenas, sei lá, 500 pessoas viram. Então, isso a nível nacional e a nível de aluno é muito pouco. Então, nós estamos começando aqui a divulgar no Instagram também, e no Facebook. E agora, até mais do que nunca, né? Tem às vezes tem algumas dúvidas com relação ao link que recebe, né? Com medo de fica preocupado com medo de ser algum... enfim, questão de segurança, né? Será que é o Senai mesmo, né? Então, a gente está fazendo divulgação nesse sentido. E essa divulgação, como eu conversei com o pessoal aqui da área de comunicação, ela tem que ser o tempo todo, constante. Porque é um público que entra e sai, entra aluno, sai aluno, então ele tem que sempre estar... A gente tem que estar sempre fazendo essa divulgação. E vocês também podem e devem fazer essas divulgações aí, depois a gente pode disponibilizar o link, como é que ele é, para vocês já avisarem, que se tiverem dúvida, avisar o docente, para poder ajudar o aluno não ficar na dúvida e se preenche ou não, por questões de segurança, né? E agora pode até ser que tenha até mais questionamento, porque nós vamos, eu vou sair aqui e deixar de compartilhar. Agora, vocês estão me vendo ou estão vendo a apresentação? Estamos te vendo, de máscara branquinha. Máscara branca, Ai, gente, eu não aguento mais esse coronavírus. Mas, enfim. Ninguém. Você tá igual as apresentadoras da Globo, de máscarazinha branca. E a pior coisa é para quem usa óculos, essas máscaras. Não, fica aqui. Daí, se eu tiro o óculos, parece que eu não enxergo nada e não entendo nada, nem o que eu falo. Então, gente, é triste.
Mas, enfim, nós vamos passar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Dizendo porque a gente vai começar também o F2 digital, via web. Então, o aluno também do egresso, o egresso, 1 ano depois, ele também vai receber um link para preencher a pesquisa. Nós estamos aí testando, fazendo alguns testes, estão começando aí com 2 DRs, piloto, mas a gente ainda está em fase de avaliação, então quando ele tiver ok, a gente apresenta para vocês, mas isso não vai substituir as ligações depois. O que a gente vai fazer? Para a gente tentar o máximo possível de encontrar esses alunos, a gente vai fazer essa pesquisa web digital, envia o link para o aluno e nós vamos fazer um monitoramento de 10 em 10 dias. E a gente também não vai ficar mandando para ele o tempo todo, não. Mandou uma vez por SMS, por telefone, não respondeu, manda por e-mail, não respondeu, a gente não manda mais, a gente vai ligar. Aí, a coleta que é feita hoje por telefone, como é feita, vai pegar esses alunos que não responderam a pesquisa online, tá? Então, assim, a gente é mais uma forma de tentar pegar o máximo possível de aluno. Então, a gente vai fazer, mas isso aí a gente vai mostrar para vocês quando o aplicativo já tiver testado, tá bom? Que a gente vai fazendo análise aqui de 10 em 10 dias, a gente vai ver taxa de retorno, ver se tem retorno mesmo, se é efetivo. Então, a gente vai fazer esse estudo ainda. Acho que... Cadê o senhor Carlos? Carlos podia apresentar aí, né, Carlos? Cadê tu? Pode ser. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo aí? Tela do SAPS? Sim. Sim, Carlos. Vamos ver. Sim, Carlos. Sim, Carlos, ok. Então, pessoal, vocês vão ter no menu aqui, análise de dados, tá? No último item aqui, a opção de indicadores. Nessa tela aqui, no dashboard de indicadores, a gente vai selecionar primeiro o grupo, né? Que são as categorias dos indicadores, né? Empregabilidade, promoção, sócio profissional ou satisfação do cliente. Dentro dele, de cada um desse, aí vão estar os indicadores aqui, ó, tá? Na segunda caixinha. No caso aqui, como eu vejo do Brasil todo, né? Mas vocês vão ver, acho que 3 quadrados desse, um grande, relativo ao DR de vocês, tá? Aí podem navegar aqui pelo grupo. Se eu mudar aqui, eu vou ver o próximo. Aí vejo a lista de indicadores agrupados, tá? Incremento. Aí todos eles têm gráfico, tem comparação, tem um ranking. E fica mais ilustrado aí para vocês visualizarem, como está no folder também. Acho que é isso. O pessoal que não estava achando aí, o João, né, do Ceará, vê se você consegue acessar aí. Eu testei aqui com o perfil de coordenador regional, tá ok, tá? Carlos, boa tarde. Boa tarde. Letícia, do Sena Bahia, tudo bem? Oi, Letícia, tudo. A gente consegue ver por escola, não estou nesses gráficos? Não, nesse último resultado ainda não foi estratificado por escola. É só por modalidade e área, né? Tá. Carlos, boa tarde. Boa tarde, pode falar. Eu localizei esse relatório, estou visualizando, tá? Uhum. E a minha pergunta é parecida com essa perfeita agora, sobre a visualização de relatórios por escola. Seria em outro campo? Onde seria? A gente não tem a estratificação de indicadores por escola, né? Como a Cláudia falou lá, e a Ana Paula também frisou, que a quantidade da fase 2 não surtiu uma margem de erro confiável para que fosse por escola. A gente teria que ter uma pesquisa maior, né?
Mas a gente tem o microdados, a gente tem um microdado, né, que a gente vai, nesses relatórios aqui, análise de dados, a gente tem aqui um chamado microdado, que a gente pode extrair qualquer informação do sistema, só que vocês podem fazer o cálculo dos indicadores por eles, só que eles não têm o peso amostral, né, mas vai ter uma média, mais ou menos. Aqui no microdados, quando a gente clica aqui, ele aparece logo de cara os campos de filtro, né? A gente aqui filtra geralmente pelo ano de término, por exemplo, do último painel, 2018. Aí pode filtrar por modalidade, por status das pesquisas aqui, eu quero todo mundo que foi pesquisado, por exemplo, nas 3 fases, sei lá. E todos esses campos aqui são filtros, né? O regional de você já vai vir selecionado, né? Por área também, por unidade. Aí aqui eu posso escolher a unidade. Por exemplo, se eu escolher aqui um regional, ele vai me mostrar todas as unidades aqui. Aí aqui eu tenho o extrato por unidade, tá? Se eu mandar aqui pesquisar, ele vai aparecer aqui o total de alunos, de acordo com o filtro que eu fiz. E eu posso exportar, tá? Essa listinha aqui, posso exportar aqui nesse botão para Excel. Quando eu clico aqui em exportar, eu posso dizer quais colunas que eu quero colocar no relatório, tá? Exibir. Identificação, que aqui é um conjunto de campos, né? Que é nome do aluno, CPF, gênero, tudo relativo a dado do aluno, identificação. Dados do curso, né? Curso, turma, área, modalidade, unidade. Os contatos dele, nome, e-mail, telefone. Aqui, empresa, caso ele já tenha sido pesquisado na fase 2 ou 3. Mostrar o status da pesquisa também. Mostrar o que o aluno respondeu. Posso ter aqui o status de que cada aluno respondeu em cada fase, tá? E posso também visualizar as tentativas que o DN teve para contactar esse aluno por telefone, tá? E tudo isso se exporta para Excel. Aí vocês podem tirar o extrato por unidade. Lá no Excel, filtra por unidade, ou até aqui, quando eu entrar em microdados, né, na tela anterior, eu posso selecionar também minha unidade aqui, tá? Aí eu posso utilizar o cálculo do indicador para fazer, mas o resultado talvez não dê o mesmo, porque alguns indicadores, alguns extratos precisam do peso. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, eu me enganei, tá, gente? Quando eu falei atira no SAP resultado por escola. Como eu falei que era um ensaio, era um teste, porque era a partir daqui que vem, o sistema ainda não tem por escola. O indicador, né? Eu tenho indicador. Tem, o resto todo tem, que está na metodologia que a gente fez. A escola foi só ensaio deste ano. Eu pedi o professor Dalton e o professor Adriano, falei assim, olha, diante dessa quantidade que já tem, eu queria que você calculasse a taxa de ocupação por escola dentro da margem de erro de 10%. Eles me mandaram, eu tenho um documento, uma planilha enorme por DR com todas as escolas, inclusive todas as escolas que têm mais de 10% de margem de erro, com tudo. Eu posso mandar para vocês, aí vocês vão conseguir ver todas as escolas e cada uma com sua margem de erro. Aí eu mando, porque no sistema não vai ter mesmo, porque aí não vai ter peso. Eu errei aí, desculpa. Inclusive, Carlos, é uma demanda que você tem que estar pronto para o ano que vem, né? Uhum. Isso. A gente só quebrar isso aqui por mais um nível de escola. Por mais um nível de escola, para colocar peso, para ter o resultado por escola. Uhum. Aqui, a Giane está com a mão levantada, Tiago. Posso falar, então? Pode sim. Vamos lá, deixa eu abaixar aqui minha mão. Tudo bom, pessoal? Prazer estar com vocês, mesmo que à distância, né? Eu fiquei com algumas colocações aqui para fazer, tá? Primeiro, vamos voltar para essa telinha que o Carlos estava, onde ele estava nos indicadores. E aí é algo que eu sempre tenho pedido a você, Cláudia, sempre que eu vou fazer algum tipo de análise, principalmente na consolidação dos status, que a gente acaba fazendo algumas consolidações parciais, né, para saber como é que tá previsto sair o nosso indicador no final. Então a gente tem uma sistemática de fazer isso por quadrimestre e a gente apresenta uma parcial, né? A gente vai lá no Excel da vida e faz os nossos cruzamentos. Mas algo que eu sempre peço e isso facilita na nossa análise é o resultado dos DRs vizinhos, ou pelo menos da região. Aí eu vi que
no relatório do Carlinhos, como ele tem acesso ao nacional, ele já tem ali os indicadores por regional. E no nosso aqui só aparece o de Alagoas, por exemplo. Como eu sou de Alagoas, só aparece o de Alagoas e do DN. Mas eu também queria ter um campo de comparação ao, por exemplo, à região Nordeste, que é a região do qual nós estamos inseridos, ou então, pelo menos, que eu pudesse fazer um filtro com alguns regionais que têm basicamente a mesma estrutura que a regional Alagoas, para a gente ver o quão distante ou quão perto a gente está, no sentido de empregabilidade, de satisfação, porque a gente sabe que existem muitas especificidades nos DRs em regiões. Aí esse seria um tipo de comparativo bacana, de repente, para estar aqui, não que apresentasse, por exemplo, a especificidade de cada DR, mas pelo menos o relatório geral por região. Acho que já seria uma coisa bem bacana para estar aqui nesse relatório que já aparece para a gente no SAPS, tá? Aí, assim, é um pedido que eu estou fazendo, para ver se a gente consegue trazer isso para o SAPS, tá? Tá. Eu vou anotar. Uma segunda coisa que eu queria ver com vocês é que eu fiquei com uma dúvida na fase 2. Né? No sistema antigo, a gente sabe que a gente tinha autonomia no sistema, a gente enxergava todo o formulário, etc. Com essa nova metodologia, a fase 2 ela ficou sendo tocada pelo DN, mas eu fui acessar agora aqui na parte de acompanhamento e eu consigo enviar, por exemplo, por e-mail, por SMS, uma fase 2 também. Aí isso já está disponível, a gente pode estar avançando nesse sentido de também estar incentivando essa pesquisa da fase 2 pelo próprio sistema. Eu posso estar descentralizando isso, no caso com meus coordenadores nas unidades, para que eles também possam estar colaborando com a ação do DN na fase 2, encaminhando por e-mail e SMS. Ainda não, Thiago, eu nem sei por que não pode estar ainda não. A gente ainda está testando. Ele ainda não está pronto, por isso que eu até falei assim, nem vamos apresentar. Porque ele está lá, Cláudia, a opção de enviar, mas aí a gente só liberou para aqueles DRs. Tá. Não, ainda não. A gente está testando, não tem relatório ainda, tá? E sobre a sua primeira colocação, a gente pode pensar assim, numa forma, desde que eu só não assim, eu não tenho nada contra. O único problema é quando você tem acesso a tudo e começa a comparar, sabe? Não sei o quê, comparando muito a questão de detalhe, de número de aluno, disso, daquilo. Uhum. Mas eu acho que a gente já está também chegando no nível de maturidade, né? Quer dizer, o SAPS é um dos projetos mais maduros que a gente tem aqui. Ele tem 20 anos, né? 20 anos, funciona muito bem, o sistema é muito bom. A gente tem um resultado muito bom, vocês viram aí dentro da margem de erro. Enfim, eu acho que o amadurecimento leva a gente a ir liberando, sim. Principalmente, talvez, os grandes indicadores, não no detalhe, por exemplo, de microdados. Né? Para que você quer saber de microdados de outra região? Para saber o que a pessoa respondeu, não respondeu, quantidade. Aí eu acho que não. Por enquanto. Isso mesmo. Mas eu acho que dos indicadores, eu acho que a gente pode sim. Pode sim. A gente pode, eu acho que pode ter sim. Mas aí a gente tem que ver com o Carlinhos para ter tempo para desenvolver, né, para disponibilizar isso. Mas, Carlos, eu acho que é uma boa sim. Aí depois a gente só estabelece o quê, né? Porque eu acho que nem tudo tem que estar disponível. É só essa questão dessa comparação aí é interessante, porque aí você se pode comparar com um regional do seu tamanho, com um regional que oferece as mesmas áreas ou que oferece as mesmas modalidades e que estão na mesma região, enfim. Uhum. Acho que é legal, sim. Tá, Carlos? Exato, porque a ideia é tentar fazer uma troca de experiência com esses GRs para ver, já que eles têm uma estrutura parecida conosco, ver o que eles estão fazendo lá que está dando certo, que a gente pode colocar aqui no nosso DR também. E um terceiro ponto que eu queria falar contigo, aí é mais contigo, Cláudia, é a disponibilização dos indicadores que compõem as metas nacionais e, se possível, a metodologia de cálculo de amostra, para que a gente pudesse ter mais propriedade na hora de apresentar os resultados. Eu sei que, para mim, é um pouco fácil falar sobre isso, porque eu gosto muito da parte de estatística, etc., mas quando a gente tem a metodologia, acaba nos facilitando na hora de apresentar.
Tá. Mas se for possível apresentar isso para a gente, encaminhar para a gente, mandar, tá? a Junto gente com o tem. relatório. A gente tem um plano amostral que foi feito. Uhum. Foi atualizado, inclusive, agora, para pegar essa questão por escola. Então, a gente tem E um plano amostral. se puder mandar também o formulário que está sendo utilizado na fase 2, porque uma das perguntas frequentes é, tá, mas esse percentual de empregabilidade é de quem está procurando emprego, é de quem não está procurando? Eu sempre falo que é de quem está procurando, né? Esse foi uma outra grande melhoria que nós fizemos. Por quê? Porque até resultado de 2016, até 2017, depois que centralizamos a pesquisa, nós atualizamos esse indicador de acordo com o IBGE. E não só o IBGE, o mundo inteiro é assim. Então, por que a gente estava sendo mais realista do que o rei? Então, hoje, ele é igualzinho. Estava sendo mais... Porque, assim, então, se eu pesquiso um aluno e ele fala, não, eu não estou procurando emprego, eu estou estudando para concurso, eu não quero procurar emprego agora, eu estou só estudando, eu estou focando em estudo, esse aí não entra. O IBGE é assim, não só o IBGE, entendeu? Perfeito. Então só entra aquele que está procurando emprego. Então, ele é desempregado, é aquele que está procurando e não conseguiu. Tá? Exato. Cláudia, só complementando a sua consideração para o Tiago, no próprio relatório, Tiago, a gente tem lá uma parte onde tem toda a descrição da metodologia de cálculo dos indicadores. Não tem a questão da metodologia do cálculo da amostra, porque aí depende da referência populacional, que é essa que Cláudia falou que vai enviar para você. Mas a metodologia de cálculo de cada indicador, à luz que aconteceu do relatório anterior, já está lá no relatório para consulta. Ótimo. Inclusive, sobre essa questão aí do IBGE também, inclusive tem até a comparação da taxa de empregabilidade do Brasil, vamos dizer assim. A nível nacional. A nível nacional. Isso. Tá? E a taxa de ocupação, ela faz referência a quem procurou emprego, como Cláudia colocou, né? A gente está levando em consideração um indicador do IBGE. Quem procurou emprego está apto a trabalhar e não encontrou. Essa é a nossa taxa de ocupação atual. Claudinha, Jeane do Acre, só para tirar uma dúvida, porque agora com essa informação me veio uma dúvida aqui. Para os cursos de aprendizagem, então, vocês só estão pesquisando os alunos que estão procurando emprego. Aquele que continua estudando, ele é descartado dessa fase, é isso? Se ele tiver desempregado, né? Mas se ele tiver ainda com um contrato, ele é considerado empregado. Tá, mas sem contrato. Se ele não tiver contrato, porque a gente pesquisa, a gente pesquisa quando ele já saiu do curso, então ele já não tem mais contrato. Então ele não considera, né? Se ele não tiver, não considera. Se ele não estiver procurando, não considera. Só também complementando, Jeane, a fase escolar na aprendizagem, ela foi finalizada, você aplica a fase 1, tá? Se ela está concomitante com a fase empresa, não tem problema. Mas se você concluiu toda a fase escolar do aluno na aprendizagem, você já pode fazer a fase 1, porque ele já vai entrar no F1 e posterior, um ano, ele vai ser acompanhado, tá? Então, assim, terminou a fase escolar da aprendizagem, você já pode aplicar. Tudo bem, isso eu entendi. Agora, sim, para a taxa de ocupação, se você desconsiderar o aluno, né, o profissional, que não está buscando emprego, isso não é para a composição final do indicador? Não, se ele diz, eu não procurei emprego, ele já não entra na ocupação. Ele não está apto a entrar. Porque se ele diz, olha, Ana Paula, eu não procurei emprego, então ele já sai totalmente do indicador. Só entra no indicador aquele aluno que procurou emprego e não encontrou. Vixe, Maria, então meu indicador ficou pior ainda. Tá joia. Obrigada.
Eu tenho na verdade, Ana Paula, me ajuda aí. Na verdade, ele melhora. Porque quando você considera... Ele melhora, Giane. Por isso que eu falei que antes a gente era mais realista do que o rei. Porque a gente considerava todo mundo. Exatamente. Mesmo a pessoa que não estava procurando... Não, eu ganhei na Mega Sena. Mas eu quis trabalhar. Não quero trabalhar. Mesmo assim, eu entrava. Ele entrava como desempregado. Entrava como desempregado. Então, na verdade, agora, de acordo com esse indicador do IBGE, a gente melhorou. Por isso que eu falei, a gente já estava sendo muito mais realista que o rei. Porque nosso indicador está ficando pior. Exatamente. Agora a gente entende que aquele que está apto a trabalhar e procurou emprego e não encontrou, esse sim, está desempregado. Jeane. Oi. Esqueci de falar. Eu ia perguntar mais uma coisa, que é a seguinte: a gente detectou isso e até a gente passou e-mail já para o Carlos. Você mostrou aí a aplicação de janeiro a junho, inclusive nosso DR nem aparece, porque a gente não teve concluintes nesse período. Só que nós tivemos uma turma que concluiu em junho, e ela já está na solução integradora, só que ela não está aparecendo no SAPS. Eu não sei por quê. Tem algum problema, ou eu posso tratar isso direto com o Carlos também. Eu vi o e-mail da Elaine, eu já mandei para o Carlos, ele está vendo. Isso. Ela mandou, a gente viu hoje. Pode deixar que a gente vê, tá? Tá joia. Obrigada, Agora, Cláudia. não vamos perder o aluno não, tá, Giane? Se ele já estiver saindo, então, este ano a gente deixa aberto ainda, você faz a pesquisa como a gente fazia antes, tá? Para não perder. Certo. A gente precisa que ele apareça para a gente poder pedir para ele responder a pesquisa. Isso. Porque foi um curso que acabou nesse período de pandemia, com aulas online, e aí complicou um pouquinho a gente aplicar antes dele sair, entendeu? Tá. Pode deixar que a gente vai ver isso aqui, tá? Obrigada. Oi, Márcia. Oi, Cláudia. Eu fiquei com uma dúvida em relação à taxa de ocupação nos pesquisados da fase 1, porque ele não entra como taxa de ocupação, mas ele entra como taxa de inserção, não é isso? Ou seja, quem estava empregado na fase 1 em comparação à fase 2. Só que como é que a gente vê, então, quem está ocupado na fase 1? Porque aí a gente vai considerar a população total. Você falou que para a gente ver a taxa de ocupação é quem está procurando emprego e está apto. Mas como é que a gente faz isso na fase 1? Deveria ter a mesma lógica ou não? Então, Ana Paula, você me ajuda aí, tá? Na inserção, por isso que se você observar na aprendizagem, a taxa de inserção da aprendizagem é lá em cima. Porque a gente pergunta para ele na fase 1 se ele está trabalhando. E como ele tem contrato, sim, eu estou. Tanto a taxa de inserção, por exemplo, na aprendizagem, ela é muito mais alta. A taxa de inserção você mede no F1, considerando, você pergunta, você está trabalhando? Aí ele vai falar, estou trabalhando. Aí, na verdade, a taxa de inserção é quando o aluno não está trabalhando na fase 1 e está trabalhando na fase 2. É isso, Ana Paula? Tá. Então, na verdade, não importa a fase 1 se ele não está trabalhando, porque a gente não tem uma taxa de desemprego na fase 1, na verdade. Né? Não tem. A fase 1, ela é referência apenas para a gente entender a inserção do aluno, né? Na fase 2 ele já é egresso, no mercado de trabalho. Não se mede nesse momento a ocupação. A ocupação ela é medida na fase 2, porque a gente entende que ele tem que ter um período mínimo de 1 ano, tá? É onde a gente está aí caminhando para que ele seja absorvido pelo mercado de trabalho. A inserção, a gente quer entender se o curso que ele realizou no Senai foi, vamos dizer assim, um indicador para que ele fosse inserido no mercado de trabalho. A taxa de inserção, ela nada mais é do que, olha, o Senai, ele foi um indicativo de, vamos dizer assim, ele fez esse benefício,
né, ele teve esse impacto positivo na vida do egresso. Então, o indicador de inserção é justamente para medir isso. Então, o que é que a gente faz? A gente entende ele na fase 1 e verifica ele na fase 2. Então, por isso que a gente não acompanha, um exemplo, cursos in company. Eu não acompanho aqueles cursos que a empresa compra para o funcionário. Esses não entram na pesquisa de egresso, porque eu estaria fazendo uma inferência, porque na fase 2 ele estaria empregado, ok? Então, ele estaria com a taxa de ocupação X, mas a minha inserção, ela seria, vamos dizer assim, invertida, porque ele já estava trabalhando na fase 1. É por isso que a gente não acompanha esse tipo de tratamento, né? Os serviços em company, ele não é acompanhado. A lógica é essa. Tá, obrigada. Mais alguém, gente? Quer fazer alguma colocação? A gente podia fazer nosso encontro presencial ano que vem, em junho, se Deus quiser, vai estar todo mundo vacinado. Aí a gente... Mas eu acho que, assim, da minha parte, é só isso, tá? Se alguém tiver mais alguma colocação para fazer, ou Carlos, ou Ana Paula. Cláudia? Cláudia? Oi. Oi, Oi? Aqui é Rita, do Departamento de São Paulo. Eu estou aqui Oi. com a Márcia. Oi, Rita. Me ouve? E sim, Tudo tá bem, baixinho, Cláudia? mas a gente escuta. Uhum. Eu acho que eu vou tirar a máscara, peraí. Tá. Melhora? Tá, melhorou. Eu tenho acompanhado o grupo, mas a Márcia é a gestora do programa aqui, então eu sempre fico quietinha e ela me dá as informações que a gente precisa. Mas eu tenho uma dúvida, e aí eu não sei se é o caso de perguntar, mas eu vou explicitar porque me incomodou um pouco, né? Logo na primeira tela dos resultados, a gente coloca lá o resultado da aprendizagem. E aí fala do Senai São Paulo, acho que 64%, eu não tenho mais a tela, mas não é essa a questão. A questão é que você mesmo fala, né? Lá no site a gente consegue fazer o ranking e tal. E aí quando a gente tem, né, um ranking, e a gente tem, embora dentro da metodologia, uma previsão de 5% de margem de erro, ou a casa dos 5% de margem de erro, como aceitável, e a gente tem o DR de São Paulo, e eu vi outros DR com a margem até menor, a do DR São Paulo ficou em torno de 1, alguma coisa, 1,8, não sei, porque eu também não anotei. E aí todos dentro da mesma, no mesmo ranking, ainda que outros tenham tido 5,6, 5,2 ou 4, né? Quer dizer, a gente tem uma amostra melhor no sentido de quanto ela maior, melhora a margem de erro, né? E aí eu só fico pensando, e aí é uma questão mesmo de dúvida estatística, tá? Eu não, se é um ranking que a gente pode considerar dessa forma, né? Com esse intervalo tão grande, dado a qualidade da amostra. Não pode considerar, você tem toda a razão. A gente teve uma discussão aqui, por isso até que a gente fez aqueles quadradinhos separados. Depois teve aquele gráfico, né? O gráfico que colocou todo mundo como se fosse um ranking só, né? Que, na verdade, você tem toda a razão. Não pode, porque se estatisticamente eu falo que resultado por área é até 10%, resultado por modalidade é até 5%, obviamente, quem está dentro dos 5% com 70% está muito melhor do que aquele que está lá com 90% com a margem de erro de 15%. Obviamente, na verdade, a gente pensou muito aqui, discutir, chegou até na gerência, se ia divulgar ou não os resultados dos DRs que não estavam dentro da margem de erro, tá? Teve isso. O que a gente fez? No relatório, a gente colocou ali, e por isso que eu falei o tempo todo, façam análise quando vocês receberem o resultado,
analítico, para poder ver que lá no resultado analítico tem os anexos, onde tem lá as margens de erro. Então, e a gente colocou no relatório também um asteriscozinho, sabe? Assim, é para também não ficar expondo também, vou marcar de vermelho, aquele que não tá, não vou ter resultado. Talvez, como eu falei na questão do nível de maturidade, a gente nunca apresentou margem de erro. Todo mundo era como se todo mundo fosse igual, né? Tivesse o mesmo resultado e que fosse comparado. Só que se a gente for analisar, você tem toda a razão. Ele não pode. Dentro da metodologia, até 5% tal coisa, até 10%, só que a gente também pensou muito porque aí também em não divulgar ficaria ruim. E nós começamos a divulgar este ano a margem de erro já para ir melhorando esse processo, para ir tomando consciência disso e ver essa importância. Talvez na próxima nem divulgue. Sabe, isso foi até aqui para Deus, a minha gerente imediata, depois foi para o Felipe Morgado, e aí decidimos assim, divulgar, mas marcando. Teve um regional que teve uma determinada que esse nem entrou em determinada modalidade, porque estava lá 50% de margem de erro. Aí até o próprio Felipe disse, mas esse é impossível. Ele disse assim, divulga os outros, coloque uma observação. Então, quando vocês receberem o relatório, os DRs que estiverem com um asterisco, tem uns asteriscos na modalidade, e tem uma nota embaixo escrito, olha, observar a margem de erro. Por quê? Porque está acima da margem de erro permitida, mas você tem toda a razão. Eu acho que é um ganho muito grande, Cláudia, a divulgação da margem de erro. Eu acho que você não pode nem pensar em tirar, porque até para a gente também ter ações aqui regionais para aumentar a amostra, para poder fazer esse monitoramento. Aqui a Márcia acompanha muito de pertinho. Eu acho que a gente já está vendo o resultado disso quando você vê uma margem de erro dessa, numa modalidade como a de aprendizagem. E a de técnico também ficou legal, né? Então, assim, eu acho que esse acompanhamento para todos os interlocutores é muito legal. Não tira não, tá? Não vamos tirar. É só para entender mesmo o conceito quando a gente fala em ranking, porque ele está lá no site também, né? Uhum. E aí, quando corta essa média, você vê que você está abaixo da média. E aí, nessa média, está considerado quem está acima, quem está dentro da margem. E aí, para quem não conhece a metodologia, causa, olha, mas como assim, né? Uhum. Então, é só isso, essa observação que eu acho que tem que ficar bem marcada, né? E você tem toda a razão, total razão, e a gente ficou, como foi a primeira vez que a gente pensou em divulgar a margem de erros, a gente ficou mesmo um tempo, divulga, não divulga, enfim, e aí a decisão do Felipe era divulgar com essa observação, mas divulgando também aquela tela antes dos gráficos que coloca todo mundo no ranking, como se tivesse todo mundo no ranking, você tem ali o quadradinho com cada DR separado, margem de erro até 5, até 10 e acima de 10. Tá? Aquele ali é o que vale, vamos dizer assim, né? Se fosse ranquear. Tá? Que eu nem sei se enfim. Mas eu acho que é uma questão de maturidade mesmo. De que daqui para frente a gente vê talvez até uma forma da gente pensar numa maneira diferente de apresentar os resultados. Mas eu acho que foi muito boa a sua colocação, até para a gente refletir futuramente numa forma diferente de apresentar os resultados. Tá? Obrigada. Tá bom. Cláudio, um abraço, eu que agradeço. Um abraço grande aí para vocês. Tá, obrigada. Gente, então assim, eu terminei. Tudo bem? Podemos dar tchau? Ou alguém tem mais alguma coisa? Cláudia, Tiago novamente. Oi, Tiago. A apresentação, o relatório, você vai encaminhar por e-mail, pelo Teams? Eu vou encaminhar, posso mandar por e-mail também, mas eu vou colocar lá no Teams, tá? Vai ficar disponível lá. Porque aí fica lá, quando vocês precisarem, vou procurar o e-mail da Cláudia, já tá lá, dos dois, tá? Joia, combinado. Então tá bom. Valeu, pessoal, abraço. Cláudia, pode parar então a gravação? Pode, Décio, muito obrigada. Depois a gente vai disponibilizar para vocês o link, tá, pessoal? Ô, gente, eu esqueci de falar do Décio. Tá ótimo. Desculpa, Décio. O Décio vai ficar comigo aqui também, junto com a pesquisa de egresso, vai ajudar a gente, tá? Boa tarde, gente. Sim. Então, o Décio já trabalha aqui. Boa tarde.
Tá Tudo bom? bem, né? Bem-vindo, Então, às vezes, Décio. muitas Toda vezes o mão é Décio... bem-vinda. É isso, Jean. Tamo junto. Mais uma atividade aí que a gente vai estar apoiando aí esse trabalho aí junto com a Cláudia, tá? Podem contar comigo também. Show. Ô, Cláudio, eu até já queria aproveitar também e fazer uma pergunta, enquanto tem bastante DR aqui. Como é que está sendo sentido esse impacto da suspensão das aulas? Como é que isso vai refletir na revisão das metas para a pesquisa dos egressos desse ano? Ou se já estão ponderando alguma coisa nesse sentido? Porque aqui a gente está tendo bastante dificuldade, tá, de conseguir coletar respostas. Então, quem está falando que eu não estou percebendo? Desculpa, é o Jean Maia aqui do DR de Santa Catarina. Oi, Jean. Então, por isso que eu apresentei aí no final do resultado o status de F1, é para ficar esse alerta mesmo, porque eu também fiquei, no início eu fiquei, puxa vida, este ano que a gente queria ter um resultado por escola, né? Esse ano, assim, a partir dos concluintes de 2020, ter um resultado por escola, aquela coisa toda, e vem essa questão da pandemia, porque eu acho que vai afetar, mas eu até conversei isso já com o Adriano e com o Dalton. Quando terminar, né, o ano, a gente vai ver como é que vai ficar. Aí vai ter que fazer uma análise quando terminar de fazer a coleta para ver o que vai poder ter. Com certeza, resultado vai ter. Agora, eu não sei se vou conseguir estratificar por escola ou até por área, por causa do tamanho da amostra. Porque também, como porque não faz sentido divulgar com a margem de erro lá em cima, tá? Mas essa análise a gente está fazendo e vamos ver como é que vai dar aí. Por isso, assim, é bom ficar atento e tentar o máximo que puder aí de pesquisa. Show. A gente está fazendo algumas ações aqui com os interlocutores também de cada escola, cada regional, né? Mas eu estou percebendo assim que a gente está tendo respostas, mas muito esparsas, como pouca resposta por turma, assim, sabe? Daí não tem uma volumetria boa. Não, sim. A gente vai acompanhar. É bom, vocês têm que monitorar aí também, viu, gente? Entra no SAP, vocês conseguem ver lá aquilo que deveria fazer, com o que está fazendo. Veja lá os concluintes de vocês, se estão recebendo. Acompanhe junto com a escola, tá bom? Então tá, gente, acho que é isso. Um abraço a todos e um beijo.